Olá, estamos aqui para mais um podcast do Saúde em Foco. Meu nome é Ernesto Loureiro. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer a Quatro Capitães, a produtora que possibilita que esses podcasts sejam feitos. Então, hoje nós trouxemos aqui para conversar a Mara Souza, que é nutricionista, diretora da VA Assessoria de Corrida, ela é corredora também, medalhista, e está fazendo educação física. Mara, fala um pouquinho aí para gente. Bom dia, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto que eu adoro, que é corrida, atividade física e nutrição. Um tema que é tão atual, né, para a gente abordar aqui hoje. Vamos lá. Por que respirar bem é importante para a corrida? A respiração na corrida, ela está diretamente ligada com a sua performance, né? Quando você respira melhor, você consegue fazer um treino de eficiência. Quando a gente fala muito sobre corredores iniciantes, né, a gente vê já essa característica nesses iniciantes, que é a dificuldade de respirar, principalmente, naquela respiração, mais completa, digamos assim. A gente vê muitos iniciantes se respirando pela boca, né, inspira pelo nariz e respira pela boca, como a gente aprende desde pequenininho lá no jardim de infância, né, cheira a flor e assopra a vela. E a gente tende a trazer essa essa Esse forma modo de de esse respirar, né, modo para de tudo. respirar para a vida, né. E quando a gente começa a atividade física, a gente tem esse modo de respirar também no treino. E quando a gente respira melhor, a gente corre melhor, né. Eu conheci a Mara e a gente viu que o trabalho dela é muito sinérgico com o meu, tem muito a ver com o meu, porque eu trabalho exatamente com respiração, né? E uma coisa que a gente estava conversando, que segundo a Organização Mundial da Saúde, praticamente toda a população respira parcialmente pela boca, em algum grau, né? E respirar pela boca é péssimo. Ela falou, acabou de falar aqui, com a expertise que ela tem, que você corre melhor se você respirar melhor. Eu diria que se você que respirar melhor é viver melhor. Tudo é melhor quando você respira melhor. Sim. Então, e respirar melhor está diretamente ligado a você aprender a respirar pelo nariz, né? Uhum, Porque como ela acabou de dizer, a gente tem desde pequenininho ouviu aquela história de inspira pelo nariz e expira pela boca. Não, está errado. Você tem uhum. que inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz também. Por E que isso? Por que não respirar pela boca, né? Estou me metendo aqui um pouquinho, mas eu acho que isso é super importante para corredores de maneira geral, especialmente corredores iniciantes, uhum. né? Quando você Por que a gente tem que respirar pelo nariz e não tem que respirar pela boca? Porque o nariz não foi feito para comer, assim como a boca não foi feito para respirar, né? Com certeza. Então, por quê? Porque quando você respira pelo nariz, o ar ele é filtrado pelos cílios que tem nas vias aéreas superiores, ele é aquecido, porque essa região é muito vascularizada, então tem uma temperatura um pouquinho maior do que o do resto do corpo. E também tem a estrutura, né, é cheia de cornetos e meatos, né, quer dizer, é cheio de curvinha assim, que é justamente para aumentar a distância, para dar tempo de aquecer o ar antes de chegar no pulmão. E o ar também é umidificado basicamente pela glândula lacrimal, que além de lubrificar o olho, umidifica também o ar que você respira. Com isso, o ar que chega no pulmão chega nas condições ideais de ter a troca gasosa mais produtiva. O que significa isso? Significa uma oferta maior de oxigênio a nível celular, que vai fazer com que você tenha mais energia. Isso vai melhorar todos os seus tempos de corrida. Uhum. Tem estudos aí que mostram que você inspirar corretamente pelo nariz, você diminui em até 12 minutos o seu tempo de corrida em corrida de longa distância, né? Acima de 15 mil metros. Sim. Meia maratona, maratona. A Mara quer fazer isso, que ela quer melhorar. Ela quer ganhar mais medalha ainda. Não chega, acho que ela já ganhou. Mas vamos lá. E a gente observa muito esse padrão de respiração, né, na elite da corrida, né. A gente observa que os corredores de ponta da corrida, hoje em dia, da modalidade principalmente de pista, são pessoas que fecham a Correm de boca fechada, cola o né? lábio e respira pela boca. Pode pegar qualquer vídeo de corredor, os caras de ponta que correm maratona em 2 horas e 5 minutos, ou Uhum. 4, sei lá, todos eles correm de boca fechada. Você inspira pelo nariz
e expira pela boca. Sempre tem um engraçadinho que pergunta para mim, você vai ter que jogar bola de boca fechada, só respirando pelo nariz. Gente, claro que não, né? Quando você está fazendo um esforço físico em corredor de maratona, ele é um corredor de resistência, de endurance. Isso. Ele corre mais lento, mas corre muito tempo. Uhum. Então, ele não precisa de uma quantidade de oxigênio muito grande, Sim, de volume muito grande. Ele precisa da melhor oxigenação possível, né? sim. Então, por isso que ele corre de boca fechada. Quando você está jogando futebol, sei lá, em algum momento você vai abrir a boca e respirar pela boca, porque você precisa de um volume maior. Uhum. Agora, ninguém joga bola, nem faz atividade física intensa 24 horas por dia, né? Você pode jogar bola 90 minutos, 120, se você for muito fominha, né? Sim. Mas os outros minutos todos você tem que respirar corretamente, porque isso vai fazer com que você melhore o seu padrão respiratório Uhum. e com isso você cada vez vai precisar menos abrir a boca quando for jogar bola, Isso. né? E na corrida a gente também tem esse melhor aproveito do oxigênio respirando pelo nariz. Isso também na corrida a gente vê também no padrão de movimento da mecânica do corredor, né. Quando ele corre, quem corre respirando errado geralmente tensiona os ombros, né, fica com o pescoço, alguns corredores têm até torcicolos, porque tem esse padrão de movimento de respiração ruim. E aí quando você melhora essa respiração, você melhora a sua mecânica, você utiliza menos energia para É, você gasta menos correr, energia para correr, que é o mais exatamente. importante dentro de uma maratona, que os meros mortais fazem em 5, 6 horas, né. É, As é. pessoas mais rapidinhas fazem até menos de 4. Hoje em dia a galera tá muito rápida, né. Mas essa Mas respiração ninguém é chega perto dos quenianos, né? é, não. Os caras 2 horas e qual é o recorde? É 2 horas e 2 ou 2 horas e Isso, 3 foi minutos? atualizado há pouco tempo, 2 horas e 2, Pois é. né. E a gente tem quebra de recorde a todo momento, né, agora teve É. das mulheres em 10 quilômetros, teve 21 quilômetros, então a todo momento melhora a adaptação da respiração, o melhor treinamento, a melhor nutrição também, né, que a gente precisa para ter esse potencial de desempenho, então os recordes estão aí sendo quebrados por essa utilização da nutrição e do A gente vai treinamento. falar de nutrição daqui a pouquinho. Agora, Uhum, a produção pegou uma pergunta aqui interessante. Por que que as pessoas que iniciam, né, costumam sentir aquela dor ali do lado da barriga? uhum. Começa a correr, fica logo com dor na barriga. A pessoa quando está no sedentarismo e ela começa a prática de atividade física, ela não tem uma capacidade de VO2 máximo, que seria um melhor fluxo de respiração, né, de oxigênio na respiração. Então quando a Só para pessoa você saber, VO2 é volume de oxigênio que a isso. pessoa inspira. Então essa capacidade do pulmão ainda não está no seu potencial Diminuída. máximo, está É, diminuída. E aí ela começa a correr como ela aprendeu, pela boca, respirando pelo nariz e pela boca, e aí começa a faltar ar. Essa respiração que você faz uma respiração curtinha, você não expande todo o seu pulmão. E aí você sim. começa a dar uma dor no seu diafragma, que é essa falta de oxigenação no corpo. Inclusive, tem essa coisa de muito comum, né? Quando as pessoas, você sempre ouviu, deve ter ouvido isso, que é, vai fazer exercício físico, inspira pelo nariz, expira pela boca. Não, Uhum. gente, tá errado, tá Sim. errado. Vou dizer por quê. Pensa só, pensa aqui comigo. Você inspira pelo nariz, né? Então todos os micro-organismos, sujeira, toda a porcaria que está no ar que a gente respira, né, é filtrado ao longo dos cílios. Sim. Se você expirar pela boca, eles vão ficar morando dentro do seu nariz, né? E isso vai provocar todas as rinite, sinusite, não sei o quê. Por quê? Porque eles estão lá e vão ficar. Você precisa expirar pelo nariz para expulsar tudo que foi filtrado, Uhum, né? Além do que a mecânica ventilatória, né, consiste em você inspirar e expirar. Esse movimento faz com que as estruturas das vias aéreas superiores se mantenham no melhor estado possível, né? O tecido, né, que reveste os ossos, eles ficam, tem tonicidade, eles ficam rígidos para uhum, você não ter esse tipo de problema. uhum.
Na Bom, assessoria a gente trabalha, a gente tem um cronograma de treinos na semana, né, mas a sexta-feira a gente tira para fazer esse recovery. Dentro do nosso recovery a gente tem o fortalecimento do abdômen, que é importante para fazer uma do boa core, né? respiração, É, core. Alongamento, né, pela semana de corrida que a gente tem, e a gente faz uma prática de respiração. E aí é fechar os lábios, inspirar, ah, inspirar isso é. grandão, encher todo o pulmão e depois, expirar, né, esse ar de forma mais calma. Você inspira em 3 segundos e você exala em 3 segundos. É. E a gente fica e no final do treino a gente sempre faz essa dinâmica da respiração e aproveita o barulho do mar, faz aquela meditação que é sempre muito legal. Respirar olhando para o mar deve ser bom. É. Quer ver uma outra coisa que também é muito comum, que a gente ouve, eu pelo menos ouvia muito, né, quando você fazia alguma atividade física, inspira, né, puxa o ar todo que você puder. Aí a pessoa instintivamente, quando inspira, levanta o ombro, né? Faz assim, Uhum. É. né? Quando você levanta o ombro, você está, na realidade, você está diminuindo a capacidade volumétrica do pulmão, porque você levanta o diafragma também. Uhum. Então, para você ter o máximo de volume que você consegue, né, inspirar no pulmão, você tem que abaixar o diafragma. Você tem que colocar a mão na barriga no início para você Isso. treinar e sentir que a barriga sai um pouquinho, né? Você inspira e você percebe que você consegue inspirar uma quantidade maior de ar. Uhum. Agora, tem que treinar para fazer isso, porque a gente não está acostumado a fazer isso, né? Sim. Então, bom, Hoje em dia é tudo muito rápido, né, tudo tem que ser para ontem, é então até tudo a respiração vai fast ficando food, fast tudo, é sim. difícil. Vamos perguntar uma outra coisa aqui que a produção viu, que é uma dúvida das pessoas. Como a atividade física pode influenciar na qualidade do sono? E quais são os impactos de uma noite mal dormida no desempenho de um atleta ou de uma pessoa que busca um estilo de vida mais ativo? O sono a gente brinca que é a terceira tríade da performance, né. Se você não tem um sono bom, você não tem um bom desempenho ao longo do dia. Primeiro porque você não tem sinalizações hormonais durante a noite, né, você precisa fazer esse reparo, e aí você tem reparo muscular, o reparo tecidual que a gente tem, né. Hormonal A também, né? gente tem a liberação de hormônios enquanto a gente dorme. Então, a gente ter uma boa noite de sono, né, e entrar num sono também profundo, de qualidade, é importante. O sono é importante por isso, para a gente melhorar a nossa performance a nível de um recovery, fisiológico, e a falta desse sono impacta diretamente na sua concentração. Você pode até, eh não se concentrar na sua atividade física, ficar mais estressado, né. Você pode não ter concentração e acabar, tendo acidentes no dia a dia, né, nem precisa necessariamente dentro da atividade física, mas por você não ter essa vigília boa, né. É, e o sono também, ele tá diretamente ligado com os hormônios, então pensando em fome, em saciedade, né, a gente acaba quem dorme melhor tem menos fome durante ao dia, né, e mais saciedade também. É, E deixa eu meter minha colher aí nessa conversa, porque o meu trabalho é exatamente esse, trabalhar com respiração, né? sim. Então, essa coisa do sono é super importante. Primeiro, eu vou explicar rapidinho como funciona o sono, né? O sono é dividido em ciclos, são chamados de ciclos circadianos. Uhum, Cada ciclo tem em torno de 90 minutos, você faz de 4 a 6 ciclos por noite. Em uhum. cada ciclo, você tem a fase do pré-sono, a fase não REM e a fase REM. Eu só vou falar da fase REM, que é o que a gente está falando aqui. A Sim. fase REM, nessa fase, é a fase. Todo mundo fala que é essa fase do sono profundo, tal, não sei o que, tal. E por que ela é importante? Porque é isso, exatamente isso que você estava falando. É nessa fase que você faz o equilíbrio dos hormônios que você precisa, né? Uhum. Ela falou, grelina e leptina são os hormônios da saciedade e da vontade de comer, né? Outro equilíbrio importante, cortisol e melatonina. Cortisol é o hormônio do estresse, melatonina é o hormônio Isso. do sono. Uhum. E nessa fase é a fase que você está o mais perto de morto, né? Você está lá, o teu músculo está o mais parado que você consegue ficar, Relaxado, recuperando. relaxado, recuperando da atividade diária. Então, se você não tem isso, né, se você não fica tempo suficiente na fase REM, o que vai acontecer?
você vai ter exatamente o que você falou. Uhum. A pessoa vai ter dificuldade de concentração, cansaço matinal, né, acorda Que cansada achando acorda que cansada. não Uhum. dormiu mesmo, porque ela não É. ficou na fase REM o tempo suficiente, acha que dormiu, mas não dormiu, Uhum. né. Então e além de outras questões, né, que influenciam diretamente na performance do atleta. Se Uhum. você melhora a qualidade do sono, melhorando a respiração, porque o sono é muito prejudicado por uma respiração incorreta. Sim. Quer ver uma coisa que eu ouço muito no consultório? As pessoas chegam muito lá dizendo para mim: "Ah, eu respiro mal porque tenho desvio de septo". Uhum. É o contrário, você tem desvio de septo, você começou a respirar mal desde que você nasceu, provavelmente, se você nasceu de cesariana, né. Uhum. Aí passa pela amamentação, mamadeira, tudo isso vai construindo uma série de situações que faz com que você respire pela boca e uma consequência de respirar pela boca é ter desvio de septo. Aí uma coisa vai alimentando a outra Sim. e chega numa hora que a pessoa está fazendo 50 apneias por hora, fica sem Sim. respirar, sai da fase REM, é um desespero. Bom, chega, já falei mesmo. E o estilo de vida da pessoa também interfere muito, né. Hoje em dia a gente vê pessoas muito ansiosas, chega no consultório em dez pessoas que chegam, 9 estão com ansiedade, com problema de dormir, com falta de reposição de vários nutrientes, né. E também o uso exacerbado de café, tá sem energia, toma um Usa café. exacerbado de celular também, né. Celulares, O a cara vai tela. dormir e antes de dormir na cama fica rolando lá o Instagram para ficar vendo. Isso. Cara, gente, olha só, quando você vai dormir, né, isso é um processo, né, colher o Tem que cortisol. sinalizar para o corpo que você Claro, vai o fazer, cortisol né. que de manhã quando você acorda tá lá no alto, que é chamado de hormônio do estresse, né, é o hormônio de fugir do leão, você tem que acordar pronto pra Sim. briga, ao longo do dia e a melatonina lá embaixo. Ao longo do dia isso vai invertendo. Uhum. O cortisol vai diminuindo e a melatonina vai aumentando. Melatonina é o hormônio do sono, né. Sim. Então o que acontece? Quando você pega uma tela, especialmente celular, mas televisão também, computador também tal, mas celular é pior, né, você provoca uma alteração nas ondas cerebrais que estão, né, Sim. se acalmando para você dormir. Então você excita elas. Então como é que você consegue dormir? Não consegue. Ou se dorme, não tem um sono A profundo. gente tem um protocolo de higiene do sono, né, que Sim, é exatamente isso, você sinalizar para o seu corpo que você vai que você dormir, vai dormir. você diminuir aí eu oriento café até 4 da tarde no máximo, dependendo da pessoa que tem uma sensibilidade. Fala bastante de nutrição aí, porque isso é uma coisa que eu também não sei não. O que Aham. que a gente pode fazer para melhorar o que que a gente pode fazer para melhorar o sono do ponto de vista nutricional? Sim. Aí tem, alguns pontos importantes. Esse ponto importante do uso de cafeína muito tarde. Geralmente a pessoa está cansada, trabalha o dia inteiro, não faz o lanche da tarde, que é o recorde, uma coisa muito comum, né. Não faz o lanche da tarde, quando chega, no final da tarde, que está saindo do trabalho, toma um café com alguma coisa pela rua, né. E isso é ruim, porque você já está consumindo uma cafeína, aí você come alguma coisa, que é aquela coisa que vira um banquete, qualquer coisa você vê pela frente na rua, né. Aí vai ser uma coisa frita, uma coisa açucarada, né, isso também interfere no sono. Carboidrato, né? Em contrapartida, a gente também tem muitas pessoas que não comem carboidrato à noite, né, e o carboidrato à noite, ele sinaliza uma produção de melatonina à noite, então ele ajuda a relaxar para você dormir, né. E essa higiene do sono que a gente fala muito, é isso, você sinalizar ao seu corpo que tá na hora de dormir, aí você toma um banho quente, você pode tomar um chá que seja mais relaxante, se você quiser. Quantas horas antes de você dormir? Tipo assim, eu normalmente durmo às 11 horas. Qual é a hora legal para tomar um banho? Tomar um banho, tomar pelo menos Uma, 2 horas antes? umas 2 horas antes, aí pra comer, dependendo da pessoa, pode ser até 1 hora antes de dormir, né, que a gente sabe que tem pessoas que comem muito tarde, né, Uhum, pela rotina, mas observar cada um. Tem gente que come muito tarde e fica com refluxo, né, então é verdade. recomendado comer um pouco antes. E essa higiene do sono é isso, é você tomar, algumas coisas mais quente, alimentos de fácil digestão, né, quando a gente faz uma preparação cozida, por exemplo, é melhor do que você comer alguma salada à noite, que vai ser uma coisa mais crua para você fazer digestão. Então uma coisa cozida, tipo um legume Legumes? cozido, um mingau, né, uma coisa assim mais fácil de digestão, né, porque a gente brinca que Proteína não? o estômago não tem dente, né.
proteína Não, sim, por você enquanto até agora não. então você tem que mastigar pela boca e se tiver cozida é mais fácil de digestão. Proteína sim, aí você vai ter no seu leite, né, você pode tomar um suplemento, um whey, e aí pode adicionar, pode ser também comida, pode ser um lanche, né, pra você comer Entendi. pode ser vários Deixa eu falar uma coisa alimentos. aqui, se vocês não sabem, eu sou dentista, Uhum, né. Então, uma coisa que hoje em dia por causa do fast tudo, fast food também, as pessoas comem muito depressa, né. uhum, E é importantíssimo você mastigar, porque si a digestão começa na sim, boca. Na boca. Você é, tem que macerar os alimentos completamente. Existe uma enzima na boca chamada pitialina, que é a primeira etapa de digestão. Ela sim, começa a digerir os carboidratos aí, uhum, né? Então, se você engole a comida, sim, você vai sobrecarregar o trabalho do seu estômago e do seu aparelho digestivo, né? Então, é importante mastigar bem. Para mastigar bem, tem que ter dente bom, né? E dente bom tem que estar certinho também. Não adianta, né, fechar a boca de 10 maneiras diferentes cada vez que você fecha. é. Então, E a gente tem, fazendo essa parte do processo de mastigação, tem alguns nutrientes que a gente não consegue absorver se tiver enorme. Chegar lá no sim, seu estômago enorme, sim, não. sim, Você precisa mastigar, você precisa sinalizar para o seu corpo que você está comendo, né, que tem gente que come tão rápido que não fica mais saciado, fica toda hora com fome, né, porque você não para, você não olha para a comida, você não tem esse tempo de contemplação do que você está comendo, né. E hoje em dia a gente fala também sobre muito uso de suplementos, e os suplementos também depende se você consegue absorvê-lo, né, porque às claro. vezes você não faz uma boa mastigação, aí você não absorve os nutrientes que você está comendo em comida, aí você fala: "Ah, vou passar na farmácia e comprar É aquele compra o comprimido. suplemento que, né, tá na promoção A, Z, Y, X", e Eu toma, mas às vezes é só um xixi caro, como a gente fala, que você espelhe tudo. espere tudo. Eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas eu acho que esses suplementos de A a Z não adiantam Não, nada, né. a Primeiro que gente as quantidades não são sim, compatíveis com a sua necessidade. sim. Segundo que você tem que ter alguns cuidados, senão é o que ela falou, você vai É. tomar, não vai usar nada e vai sair tudo no xixi. Sim, e tudo depende, né, eu sempre falo para meus pacientes no consultório, a gente tem uma literatura robusta, mas a gente tem que adaptar a cada um, porque o seu Claro. modo de viver é diferente do modo de viver de outras pessoas, né. A gente estava falando de círculo circadiano, e isso se encaixa muito bem com a corrida, né. A gente tem é importante você acordar cedo para você se expor à luz do dia, né, atividades ao ar livre são boas por isso. A gente ainda é primitivo, o corpo não entende que a gente tem uma geladeira ali disponível, né. E aí, se você comer tudo de uma vez também, você acaba acumulando, porque era como a gente fazia antigamente. E pensando na corrida, esse processo de luta e fuga é interessante, Sim. porque a corrida é o processo de fuga, né? Hoje em Uhum. dia, com o estresse moderno, que a gente não está hoje em dia Não tem leão correndo encontrando atrás de na. você. É, ainda bem, né? É, A gente tem outros leões no dia a é, dia, né? tem carro. E a corrida ela teve essa crescente por isso, né, as pessoas buscam por ter essa liberação desse estresse. E aí tem muitas pessoas que estão aderindo à corrida por ser um processo de fuga, um processo saudável, né, que a pessoa começa a correr e desestressa, coloca a cabeça É. no lugar. E também em contrapartida tem a galera que gosta de luta, né, que aí é a galera que gosta mais de boxe, de muay thai. É bem interessante, né, pensar Outro dia eu vi, nessa me fala se isso, outro dia eu ouvi um fisioterapeuta falando da diferença de você correr na rua, uhum, correr ao ar livre, né, enfim, e correr na esteira. Ele uhum, estava falando que é muito diferente, coisa quando que o movimento mecânico, né, a mecânica do movimento é diferente e que não é tão, eficiente quando você corre na esteira, porque é a esteira que está se mexendo, não é sim. você, entendeu? Então você Uhum. mexe, é verdade isso? Isso. Na ver aí coloca até mais um, né, pra Hã, gente analisar. A esteira, a corrida na pista, que seria na rua, e a corrida em montanha, né. hum, A esteira, ela acaba tendo essa te devolvendo esse movimento, então você não faz tanto tanto esforço, esforço, né. digamos Ele assim, falava disso na quanto é na panturrilha. na rua, né, quando é o impacto da rua. E Uhum. quando a gente faz, corrida em montanha, a gente também faz outro tipo de esforço pela variação de terreno. Quando você pensa em E de grama inclinação também, né. de inclinação. Quando você pensa em grama, você diminui o impacto. E aí, Sim. a gente até faz dentro de ciclo de treinamentos, pensando no trail run, que é a modalidade que eu pratico, né, a gente faz essa Como é que é o nome?
trail run, que é Trail, corrida em tá, na trilha. trilha. E a gente faz esse tipo de treino para diminuir o impacto. Então, às vezes, a gente sobe muita ladeira, que aí é outro tipo de energia, outro tipo de força, né. A gente sente o pós, que a Vai posterior ficar com a toda perna que nem do Roberto dolorida. Carlos, né, uma perna dessa grossura. Você consegue correr 20 quilômetros direto, mas depois você não consegue agachar, tipo assim. É. Mas é uma força diferente, né. E na areia? E na areia também você tem diminuição do atrito de articulações, mas ainda você faz um bom esforço, porque a areia é bem puxada, Bem, né. é. E aí você consegue brincar todas essas variações. A corrida E na vocês esteira, fazem isso lá na VA? sim, a gente tem uma dinâmica na semana bem, como diz, Variada. diversificada, aham. Segunda-feira a gente faz corrida de rua, e aí dependendo do condicionamento do atleta, pode ser de 5K até 15. Hum. A gente tem na Gente, 5K é 5.000, hein? Eu aprendi isso, não sabia não. não vai se iludindo que é só 5, né. Ah, é, pois é. A gente faz a corrida de rua geralmente na segunda, na quarta-feira a gente faz uma subida no penhasco, que é um parque que tem ali no Leblon, então lá tem uma inclinação, a gente usa essa inclinação para treinos Sim. e Aquela lá subidinha lá da Niemeyer? é, é por ali. E tem também escadaria lá, que é ótimo para a gente, fazer movimentos de coordenação, né. Porque a gente pega a mecânica da corrida, a gente corta ela só em um movimento e a gente repete até você pegar aquilo dali sem você perceber. E aí depois Hum. você começa a correr Vocês melhor. matam todos os seus clientes? Eu Eles tenho uma amiga minha gostam. que treina com você, que às vezes quando eu vou falar com ela, ela tá parecendo que tá caindo no chão, cara. Não, isso aí é só um momento, assim, aquele momento Ah, de tá certo. pensamentos intrusivos, depois É, passa. tá certo, depois Depois passa. a Tá a bom. serotonina liberada é muito melhor. E aí na quinta-feira a gente faz um treino desafio, então a gente faz corrida com exercícios físicos, né, lá na tenda. Na sexta-feira tem o abdominal, o exercícios De de alongamento. core, alongamento e mobilidade, que é já para tirar essa tensão da semana toda. E no sábado a gente faz o nosso longão. E a gente sempre faz corrida e caminhada em trilha. Então a gente vai nas trilhas pelo Rio de Janeiro e fazendo, dependendo da pessoa, a gente, coloca a distância que a pessoa consegue, a gente sempre tem esses grupos de diferentes níveis, né. E a caminhada também da trilha é super diferente da caminhada que você faz numa orla, por É, exemplo, claro. né. Você acaba precisando respirar mais, você acaba melhorando o seu VO2 máximo, que é a sua capacidade de Sim, respiração. sim. Então fica o convite para vocês conhecerem a Veia Trainer e melhorar essa Melhor respiração. ainda, eu vou vender meu peixe aqui, no dia 30 desse mês, no dia 30 de maio, né, eu vou estar lá, dia 30 é uma sexta-feira, eu vou estar lá às 8h30, eu vou falar um pouco sobre respiração, sobre essa parte toda que a gente está conversando aqui. Lá é onde? É na VA Assessoria de Corrida, que é no posto 12, né, no Leblon, na altura da Carlos Góes. Fica mais Então, próximo do 11, né. fica mais próximo do É, 11? Então posto pronto, fica 11. mais próximo não. Ainda bem que ela me avisou, senão eu ia errar. É uma Mas, tenda laranja, é é em uma frente a Carlos uma tenda Góes, né? amarela que não tem erro. É uma tenda amarela que tem um monte de gente pulando lá. Então, se vocês quiserem saber mais, é só ir lá. Agora, vou te fazer mais uma pergunta aqui, Uhum. que é interessante. Tem alguma recomendação específica sobre a ingestão de nutrientes no pós-treino que possa influenciar o sono e a qualidade de vida? Isso é uma controvérsia danada, né? Uns dizem que tem que tomar creatina antes do treino, depois do treino, whey antes, depois. Eu estou É. perdidão, porque cada um falou um negócio eu não sei. Então, me diz aí o que que você acha disso. A nutrição e a ciência, ela é muito dinâmica, né, então a todo momento a gente surge novos estudos. Não, vai batendo no A ciência ela é muito dinâmica e vai surgindo novos estudos. Antes a gente falava muito sobre a oportunidade, a janela de oportunidade que se existe após o exercício físico. Hoje em dia a gente já tem muito mais evidências mostrando que é mais importante você consumir a proteína total recomendada para você, do que você só comer após o exercício, né. E aí a gente pode utilizar, pensando hoje em dia que a população brasileira não consome a sua recomendação de proteína, a gente Normal. normal, porque Vou te interromper, desculpa, senão nada. eu perco aqui. Eh, Me recomendaram tomar creatina, Uhum. né? Porque
como todo velho, né, eu estou Sim. perdendo músculo desde a partir de 30 anos você começa a perder músculo, né. Uhum. Então, inclusive o músculo daqui, gente, tem que trabalhar esse músculo aqui também da orofaringe, para não Uhum. engasgar, para não ter dificuldade de engolir, enfim. Sim. Mas deixa eu voltar aqui. Então, eu já vi que tem que tomar antes do treino, depois do treino, aí já a maior parte das coisas que eu vi foi que você tem que tomar continuamente, não interessa, porque ele como Sim. ele é acumulativo, tanto faz, você tomar antes como depois, como tomar todo dia na mesma hora ou em hora Uhum. diferente, mas tomar todo dia. Sim. Isso a longo prazo o resultado vai ser idêntico de uma forma ou de outra. É isso mesmo? Sim, a gente tem a gente produz a creatina, né, a gente Sim, faz suplementação, aí eu ia dizer que ela fica a nível muscular. Quando a gente suplementa, ela vai ficando ali. Você tem algo a gente tem algumas cumulativo, ele é é cumulativo. acumulativo. A gente tem algumas estratégias na nutrição que a gente pode fazer uma superdosagem, pensando em atletas, né, pensando em fadiga, redução de fadiga. A gente pode fazer uma dosagem para idoso, pensando em diminuir a sarcopenia, que é a diminuição da massa magra, então pode ser um nível menor todos os dias. A Uhum. gente pode fazer ciclos de 3 meses, para 2 e volta depois, até para você ir Eu acho que eu vou me economizando. consultar com você. Vamos. E a creatina, ela ajuda também nesse aporte de proteína. Ela também é um dos suplementos mais estudados hoje, pensando não só em músculo, mas também a nível de cognição, Cognição, né, sim. perda de memória a nível cerebral. E Prevenção de Alzheimer, eu já li prevenção de também. Alzheimer, fora a atividade física também, a gente tem Também. alguns estudos que dizem, deixe sempre a pessoa com autonomia. A pessoa que tem uma perna forte, que faz um fortalecimento, muscular, nível pensando em quadríceps, é um idoso com mais qualidade de vida, porque ele Sim. consegue melhor Consegue levantar da locomoção, cadeira, né. não vai tropeçar no tapete, né. Então, Sim. a suplementação é interessante. E a gente tem também, hoje em dia, estudos da creatina com, adolescentes. A gente tem também usos de para quem está gestando. A gente tem a creatina é Diz uma realmente coisa, bem. você precisa pergunta preguiçoso, né, mas vamos lá. Se você só tomar creatina, vai ter algum resultado ou não? Você precisa ou forçosamente não, é óbvio que se você tomar creatina e fizer exercício, Você mesmo claro, você vai pergunta ter e pô. você mesmo responde, Não, né, não, Ernesto? não. Não, não, mas você não responde não. Eu respondi assim: "É óbvio que se você tomar creatina e fizer exercício físico, Sim, você vai ter um resultado melhor". Mas sim. a pergunta é: se você só tomar creatina, você vai ter algum ganho? A creatina, quando você toma ela isoladamente assim, no quadro que ela faz muita diferença é no quadro de uma pessoa acamada. Porque é uma pessoa que Entendi. a pessoa pensando num atleta, se lesionou, torceu o pé, sei lá, machucou o Então não vai joelho, adiantar para mim, né. ficou acamada, e aí ela toma essa creatina para preservar a massa magra que ela já tem, Você sabe porque qual é o meu sonho, não sabe? qual? Meu sonho é tomar 2 comprimidos de noite e acordar no dia seguinte com a barriga de tanquinho, Ah, mas isso a gente não pode vai rolar. conversar que eu te passo um. Não vai rolar isso. Mas pensando em desenvolvimento muscular, a gente precisa ter esse aporte de proteína, de aminoácidos para fazer esse crescimento muscular. A gente precisa também de carboidrato para você ter energia para você Sim, treinar e sim. depois fazer esse reparo muscular. Então você precisa realmente é de uma dieta equilibrada, ajustada, pensado em frações, né, ao longo do dia, porque a gente tem uma recomendação de proteína por refeição. E a partir disso, você consome mais do que isso, você não absorve. Então é melhor você comer várias vezes ao mesmo dia para você várias vezes ao longo do dia para você conseguir absorver esses nutrientes, do que você tomar só um suplemento e não querer fazer nada, né, É, Ernesto? não, eu sei que isso é a teoria de preguiçoso, eu tô E isso sabendo. também ainda tem um porém, pensando em emagrecimento, a gente gasta muita caloria para fazer digestão. Então, se você começar a comer, mesmo que em quantidades menores, você também aumenta a sua taxa metabólica basal, que é a sua queima de calorias Sim, você tá aqui, queimando. respirando, você está fazendo digestão, está queimando. Então, de repente, esses 2 comprimidos que estão faltando aí, ó, Ernesto, consulta com a nutri e ajuste de suplementos, É, verdade. né. Você estava falando um negócio aí, ó, que eu acho importante, uma outra consequência de sono ruim, né, você tem muito, na minha opinião, toda nutricionista deveria solicitar um exame de qualidade do sono antes de tratar, né, porque muitas vezes
né, tem aquele estigma do gordo que é sem vergonha, né, que taca a Uhum. geladeira de noite, tal, não sei o quê. Só que ele não é sem vergonha, gente, Sim, né. Ele tem algum desequilíbrio sim. no mecanismo hormonal dele, né, naquele exatamente nos hormônios que a gente falou, grelina e Uhum. leptina, quando ele não tem um sono reparador, então ele sente fome mesmo, Sim, não é sem vergonhice não, gente, sim, então e o sono é meio subavaliado pela área médica de maneira sim. geral, né, mas a apneia do sono, quer dizer, quando você tem um problema no sono, é fator predisponente de várias doenças, hipertensão arterial, obesidade, Uhum. síndrome metabólica, Sim, aumenta a probabilidade de infarto do miocárdio, de acidente sim. vascular cerebral. Uhum. Então, deveria fazer. E hoje em dia você pode fazer, não é fazer aquele exame, né, padrão ouro, que você vai Sim, na clínica dormir e tal, não sei o quê, não. Você pode fazer na sua casa. É um dispositivo pequenininho que você bota no dedo, que nem o oxímetro que a gente botava na sim. pandemia, e você vai ter um. Claro que não é não vai te dar o mesmo número, né, de parâmetros que você tem quando você vai fazer isso numa clínica, Sim, mas é um exame de triagem. Você vai ver se você tem um sono reparador ou não, só sim. isso, né, e a partir daí você resolve o que que você vai fazer. Na Eu na minha já falei muito. prática, eu costumo avaliar a composição corporal, né, a gente Sim, tem o IMC, a gente avalia a você faz composição a de bioimpedância gordura, também? bioimpedância, mas uma coisa que eu analiso e gosto de analisar é a circunferência do pescoço, Também. porque É um dos fatores que a gente avalia quando vai ver a qualidade do sono. sim, e eu tenho alguns resultados no consultório de diminuição de circunferência de pescoço em mais de 10 centímetros, imagina. É, faz Aí fala: diferença. "Nossa, mas eu nem percebia que o meu pescoço era tão largo assim, poderia ter, né, uma apneia do sono, um sono ruim, acordar sempre cansado", Sabe, e você consegue ajustar isso com alimentação, né, com alimentação regular e, perdendo essa massa gorda também, né, aí você fica com o pescoço mais fino. E é uma das coisas que as pessoas mais observam, né, é quando no verdade. processo de emagrecimento, às vezes não diminui tanto o peso na balança, mas as medidas. Diminui a medida, claro. Uhum. É, porque massa magra pesa mais do que gordura, né. Sim, Então o cara aumenta a massa magra e diminui a gordura, ele desincha, fica mais fino, mas o isso. peso não muda muito, é Uhum. verdade. E é isso, eu gosto sempre de deixar esse lembrete, né, que o IMC é um padrão antigo, né. Hoje em dia Sim, a gente tem pessoas que são super pesadas, mas são super musculosas, né, pensando sim. até pessoas do fisiculturismo, É, ou até é, uma pessoa comum que tem mais massa magra do que massa gorda, ela também é pesada, então tem que levar em consideração é verdade. toda a parte física, né. É aquele negocinho de o cara tem 1,80 m, tem que pesar no máximo 80 É. quilos, isso é coisa de 300 anos atrás, né. Uhum. É, isso não é muito Verdade. levado em consideração, a gente tem sempre que pensar em Cada um. diminuição da inflamação, diminuição do Sim, percentual de gordura, né. E aí verdade. você consegue ter um sono melhor. No processo de melhorar a alimentação, você consegue até alguns nutrientes que ajudam na indução do sono, né. Hoje em dia a gente vê Magnésio. uma uma um boom de pessoas com deficiência de magnésio, aí não consegue relaxar. Vou te contar, sabe por que que tem um boom de pessoas Hum. com deficiência de magnésio? Porque o solo do Brasil não tem magnésio. Uhum. O solo do Brasil não tem vulcão no Brasil, Sim, né, então tem pouquíssimo magnésio. sim, Então, eu não me lembro da unidade, mas assim, 1 litro de água tem a unidade eu não me lembro, sim. de magnésio. Uhum. No Japão, 1 litro de água tem 10, Uhum. porque o Japão é um vulcão, né, os caras Sim, moram dentro do vulcão. Então, é por causa disso. Então, o que você come sim. não tem magnésio suficiente. Uhum. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, todo mundo deveria repor magnésio. Sim. A população, de uma maneira geral, porque Uhum. tem um déficit de magnésio, Aí né. você ainda entrelaça esses dados com pessoas que são ansiosas, que Sim, vivem é. pensando no É, ontem, né, aí é para amanhã, né, então fica realmente um cenário bem complicado. então vamos lá para a última pergunta que a produção arranjou aqui pra gente. Qual a importância da relação entre sono, atividade física e nutrição para uma vida mais saudável e ativa? Essa tríade é uma tríade poderosa, né, não só pensando em performance a curto prazo, mas pensando em performance da sua vida. É uma performance para você trabalhar, para você viver melhor, né. Ajuste de alimentação é importante para suprir essas necessidades de nutrientes,
de proteína, né, melhora também essa parte de cognição, atividade física também pensando em liberação de hormônios de bem-estar, diminuição de ansiedade, né. Então essa tríade é muito importante Serotonina, né. é, Melhor que chocolate, né. sim, Correr é melhor do que comer chocolate. é. Eu também não sou contra comer chocolate não, pode Ah, comer um chocolatinho que todo mundo é filho de Deus. Mas tudo certo. depende de quando e E quanto, né. quanto, né. É, verdade. Então a gente ter e aí um bom sono, né, um sono de qualidade, e a gente tem essa auto performance, a sua performance do dia a dia em potencial para a vida toda. Essa é a importância dessa tríade. Legal. E Bom, você, Ernesto, o que que eu como acho? está a sua tríade? Minha tríade tá ruim. Tá ruim, porque eu não tô fazendo exercício nenhum, mas a gente vai Uhum. conversar sobre isso depois, agora não. Ah, Eh, uma coisa, a gente falou sobre sono, né. A nossa primeira conversa, a gente conversou sobre o sono e eu comecei a marcar pelo meu relógio que a gente usa para monitorar os treinos. Garmin, Sim. E aí eu percebi que eu não durmo nada, 40 minutos, 41 minutos naquela noite eu tinha dormido num sono de qualidade e no qual era o total percentual? Você lembra o percentual? é, foi 4 horas e pouco de sono e 41 minutos de sono profundo. Então, às vezes, a gente até acha que a gente Você dorme não bem, está é igual aquela coisa que eu mando sempre os pacientes medir o quanto de água que bebe, né, fala: "Ai, quantos litros você bebe de água por dia?". "Ah, eu bebo muito". "Tá, então você vai pegar uma garrafa de 1,5 litro e você vai encher e você vai beber água só daquela garrafa". Aí a pessoa fala: "Nossa, mas foi muita coisa para beber", ou "Foi pouca coisa para Eu beber", vou né. só dar uma dica aqui Quando pra a gente me avalia. corrija se eu estiver errado. Você tem que beber 0,038 vezes o seu peso Uhum. de água. Isso. Eu peso 100 quilos, eu tenho Uhum. que beber 3,8 litros de água por dia. Sim. É óbvio que eu que peso 100 quilos e ela que pesa 30, né, que ela é Não, magrinha, 63. pois é, ela lógico que ela precisa de menos água que eu, né, uma pessoa que Sim. pesa 100 quilos como eu precisa de 3,8. Uma pessoa que pesa 50 quilos vai precisar da metade, Uhum. 1,9. E a Então, gente tem que levar em consideração também a atividade física, né. Você treinar numa esteira, ou você treinar ao ar livre, no calor do Rio de Janeiro, sim, né, você tem claro, que levar sempre em consideração também lógico, tem que se esse hidratar, sim. esse aumento de ingestão de água. Desculpa, eu te interrompi, você estava falando que a gente estava falando do sono, eu Eu interrompi no meio. eu não me lembro. Ah, era sobre o sono, como a gente acha às vezes que a gente está fazendo Ah, tudo, sim, né, você falou, eu falei sobre a água e o sono também, né, que você falou que dormiu 4 horas e achou que tinha dormido uhum, e viu que ficou só 40 minutos para sim. fazer remo. E a mesma coisa acontece na nutrição, né, às vezes a gente fala: "Ah, não, eu como saudável", mas quando você vai contar o tanto de calorias que você conta, às vezes está abaixo do que você precisa de proteína, por exemplo, né. É uma coisa bem comum, a gente come pouco, ou até no geral de carboidrato, hoje em dia tem esse mito, né, de o pessoal com medo de comer carboidrato, mas o carboidrato ajuda muito para você ter energia, para você performar melhor, para você ter um sono de qualidade, né. E aí a gente fala não só a gente pode até falar um pouco de carboidratos, né, os carboidratos mais integrais, né, não precisa ser necessariamente só arroz e Sim, macarrão. Você claro. comer também, frutas, verduras, legumes, ter esse equilíbrio, né, na sua alimentação e você consegue mais nutrientes, não vai precisar passar na farmácia para comprar aquele A a Z, que o A a Z melhor que a gente tem são as nossas Lógico, frutas fruta, coloridas, legumes, né, exatamente. e e aí me perdi. Não, você estava falando um negócio da atividade física, você também tem que ingerir água e alimentos também, né. Uhum. Não, eu Sim, vejo que corredor, por exemplo, de maratona, né, os caras comem 5 pratos de macarrão, que é o meu sim. sonho dourado, entendeu. Uhum. Como bom neto italiano, mas se eu comer 5 pratos de macarrão, eu não vou conseguir sair dessa poltrona, Uhum. a não ser que eu corra maratona, né, quem É. sabe. E aí a gente, pode falar sobre a utilização de calorias, né. A gente tem um gasto basal, que é só de você fazer o que você está fazendo aí, respirar pelo nariz, com a boca fechada, Hum, fazer a sua digestão, que aí é uma coisa que você também pode aumentar mais as calorias, e a gente tem o adicional da atividade física. Então pensando o meu gasto metabólico basal em média dá 1.200. É bem pouco, mas no dia que eu faço uma corrida, o dia de corrida mais longo, que é o longão do sábado, posso chegar até 1.000, 1.300 calorias. Então,
a necessidade de ingestão também vai ser maior, né. Uhum, E aí dependendo de quantas vezes eu corro na semana, não vai ser mais 1.200, vai ser uma variação em média de 3.000 calorias por dia, né. entendi. A gente tem, algumas síndromes feitas por restrições calóricas, né. A gente vê hoje em dia a tríade da mulher atleta, que é exatamente isso, a mulher ela não consome o tanto de calorias que ela Que precisa, deveria. aí ela não tem uma produção hormonal, e ela acaba chegando a não menstruar, também. Sim, lógico. E isso é bem comum acontecer, né, as pessoas estão fazendo hoje em dia musculação, fazem corrida, daí já estão pedalando, nadando, né, então tem que ter um ajuste de caloria para suprir toda essa demanda. Legal. E aí se você não faz atividade física, Física né, é, não dá para você comer um pratão. É não um dá. fala: carboidrato é só para quem Só para corredor. só para quem VA assessoria de precisa". corrida, tá certo. Rô, fala para mim aí, quanto tempo tem? Bom, então acho que a gente aprendeu bastante Hum. com a Mara, né? Volto a falar, VA assessoria de corrida. A Mara é top, nutricionista e corredora, já ganhou não sei quantas medalhas lá, não sei. Mas Estou enfim, né? estou no meio de uma preparação, né, eu vou fazer os meus primeiros 30K numa prova que vai ser agora em Arraial, e a gente está faltando 15 dias para a prova. Essa é uma prova que eu estou me dedicando a fazer um pouco mais de treinos intervalados para melhorar a minha capacidade de Respiratória. respiração, né. E eu tô empolgada, vai ser agora, a gente faz toda a costa de Arraial e é corrida de montanha, então sobe ladeira, desce na areia, tem essa variação, e Credo, só de pensar já estou cansado, tá bom. mas é bem legal. E tô pensando a longo prazo que esse ano quero virar maratonista, mas a pista para mim fica só para os treinos, as provas mesmo eu gosto de Fazer fazer de trail, trilha. legal. Bom, como eu estava falando, hoje a gente teve aqui a Mara que explicou uma porção de coisa bacana pra gente. E eu vou, infelizmente, tenho que terminar. Vou pedir para a Mara se despedir, falar alguma coisa que ela queira falar. Enfim, Mara, faz aí o que que você tem para falar pra gente. É, eu acho que a atividade física tem que ser uma coisa que faz parte da nossa vida, né, pensando na nossa qualidade de vida mesmo, né. E a atividade física sempre anda de braços dados com a nutrição, né, então um ajuste de alimentação também é importante. E a gente buscar desafios para mover a nossa vida, para a gente ter desafios diários, pensando no longo prazo, em ter esses desafios na nossa vida, né, acho que é importante a gente, eh, me Sim. perdi, repete. Não, se perdeu não, deu para entender. Entendi. E, ter desafios para a gente ter resultados, que aí a gente levanta da cama, a gente tem por que levantar, por que fazer. Tem objetivo. Procurar sempre um esporte, porque é muito melhor você levantar da cama para fazer uma coisa que você gosta, do que você ir para uma academia onde você não gosta, né, e ficar: "Ai, tem que fazer isso, tem que puxar ferro, tem Uhum. que fazer", não, procura uma coisa que você gosta, que o processo fica muito mais fácil e Leve. mais É, leve. é isso aí. Bom, gente, agradeço muito a Mara que veio aqui Obrigada. hoje falar todas as coisas aí que ela falou pra gente. Mais uma vez agradeço a Quatro Capitães, produtora. E é isso. Abraço, tchau. Tchau.